Good morning and bon dia. Oi. Oi. And bon dia. I'd like to welcome you to our first session of the day. And the topic of today's session is why home educate. There is another session taking place on the first floor, which is about the legal aspects of homeschooling. This morning we have 4 speakers, and they have all just arrived, which is fantastic. And the way it's going to work is we're going to have the speakers, and they'll have just only 1 or 2 questions. And if you just keep your questions fairly short, because of the time frame, we want to give maximum time to the speakers, but there will be opportunity for 1 or 2 speakers. My name is Stuart Chapman. I'm the Australian representative on the board of the Global Home Education Conference. And I'm still trying to stay awake because our time zone is 11 hours difference from here. But it's very, very pleasing to be here, and it's very exciting. I'd like to introduce to you our first speaker, and that is Dr. Deborah Bell. And if Deborah would like to come forward. Deborah is highly qualified to speak to us today. The main reason is that she has home educated her 4 children all the way from kindergarten through to year 12, and they're all married off her hands. And sorry, you still have a dog? They have jobs. Oh, they have jobs, yes. And and she's also a well-known author, and I've read one of your books. It's very good. And is well known in the homeschooling community as a speaker, especially to women's groups. And it's such a delight to have Deborah speak to us today. Thanks, Deborah. Thank you, Stuart. Good morning. Buongiorno. I want to talk about the academic benefits of homeschooling with you today. After I finished homeschooling my 4 children from kindergarten all the way through the end of high school, I went back to the university and I obtained a PhD in educational psychology, which is the study of how we learn. And I looked at how children learn best. So I want to encourage you this morning that home education, I am convinced, is the best context for kids to learn. And I want to show you why. What I learned in my program from looking at all the educational research from the past 75 years and trying to come to some generalizations about how kids learn best, I realized that if we designed a school based on how kids learn best, we would build a home. Kids are built to learn best in your home. You have a rich resource in your family for your children that is very difficult for us to create in a conventional setting, and I want to convince you why. The reason why kids learn best at home is because they're not designed to be mass educated. They are built for individualized instruction. Aren't your children very different from one another? They have been designed uniquely, and just like each one of your children has a different, unique trajectory for physical development, each one of our children has their own individual trajectory for cognitive development. And that's why they learn best when their education can be individualized. So I always like to get a picture of my granddaughter in whenever I speak. This is my granddaughter, Lou, and we're in my backyard. We're playing her favorite game, Find Grandma's Kitty. Can you see the kitty? Hiding under the bush. And my cat is very cooperative in running and hiding when Lou is chasing her. Now, what do you think happens when we are hunting all around the backyard and Lou sees the kitty? What does she do? Whee!
Eureka, I found the kitty. She's so excited. And all the adults watching her clap like crazy. Now, what happens if I would run in front of Lou and keep pointing out, here's the kitty, Lou. Oh, over here's the kitty. Is she going to keep wanting to play that game? No, because I've taken all of the joy of discovery out of the game. And so she's going to get bored and not be interested in finding the kitty if the adults in her life keep showing her where that kitty is hidden. It's the joy and the sense of discovery and satisfaction that she gets from figuring out where the cat is. And what is driving that? Cognitive investigation is her natural curiosity. Your children's natural curiosity is the best resource you have to help them learn. And we need to guard that curiosity and not take it away or see it dissipate because the adults tell the child everything instead of allowing the child to discover and investigate. So I needed to just keep telling them things. And over time, that natural curiosity that's fueled by their own agency, their own discovery, their own empowerment that comes from figuring out, hey, I can figure things out. I can unlock these mysteries. In a conventional setting, it just dissipates. You know, I taught high school. I taught gifted children. They were the brightest children in our school district. You had to have an IQ higher than mine to get in my class for me to teach you. And so many of these kids had lost their joy for learning. And I wondered, why has that happened when they have all of this intellectual potential? And that's how I started my journey to investigate home education, because I began to question, is there something that we do in a conventional setting, as well-meaning as we are, that erodes kids' natural motivation for learning? And I ended up homeschooling then. So I'm going to give you 8 reasons kids learn best at home, and I'm going to have to move quickly. And I'll be happy to send you my notes afterwards if you want to ask me for that. We'll make this available for you. But here's 8 opportunities you have in your home that were very difficult for me to provide in a conventional setting. First, and this is from the research. This is all research-based. Kids learn best when their teacher and their fellow students care about them. So are you able to show your children care? Do they know that their siblings care about them? Are they surrounded by other relatives and family friends who care about them? I had teachers who did not even know my name, let alone communicate care and concern. Even when I was a teacher, it was hard for me to show all those students individual care and interest. You provide that naturally for your children. Kids learn best when they have opportunity to pursue their own interests. See, Lou, my granddaughter, nobody's trying to organize her curriculum or dictate a school day for her because she's preschool. She's younger than when we send children to school in the U.S. And so it's her interests that are fueling her discovery and her inquisitiveness and her drive and motivation. So interest is a sign of readiness. If you want to know, is my child ready to read? Is your child interested in learning to read? Interest is an indicator.
So in your home education program, allow your child's interest to influence what you decide to teach. Third, kids learn best when they can make choices. They have a role in the decision making. When you take time to say, well, what are you interested in learning? Or we could read this book or this book. Which book are you most interested in? Showing that you take consideration for them and allow them to participate in their education. They have ownership. You know, the way that kids learn best is the way that you as an adult learn best. There's not that big a difference between how children learn and how adults learn. So think about your own learning experience now as adults. Are you more motivated and engaged when you've chosen to learn something? Like you're here today learning about home education. No one decided for you. You must home educate. You are obligated. This is compulsory. Just think about how that would undermine your motivation and effort that you would put into it. The same with our children. So with young children, it's this book or this book. Do you want to do math this morning or you want to do spelling this morning? With your adolescents, with your teenagers, they have a lot more opportunity. My teenagers would come to the curriculum fair with me and choose the curriculum they wanted to study. So you give them greater autonomy with age. Kids learn best when they can observe other students who model what success looks like. So when your 5-year-old can see her 7-year-old brother learning how to read and observe that 7-year-old trying to struggle and sound out those words and begin to gain some fluency in reading, that helps the 5-year-old understand the process. It's just like if any of you play some kind of sport, athletics, soccer, football, tennis, watching a better player than you is one of the most powerful ways for you to figure out how to improve your own skill. It's the same with kids. So in a school, we separate all the kids by age. Then there's nothing powerful about a whole bunch of 8-year-olds that are confused looking at each other and trying to figure out what are we supposed to be doing? What does she want us to do? But if you have a multi-age group where younger children can watch older children and older children can help younger children, that also reinforces the older child's understanding. There's a lot of power in that. There's a lot of opportunity in that. Do you see why the family is a natural setting for cognitive development? Like, our Creator has gone before us and designed us to learn. We're a learning machine. But we decontextualize. I hope they can translate that. We take kids out of the environment and we put them in another environment that is resource poor, and we ask them to learn. If you keep them in the context of the family, everything they need in order to learn well is already there naturally. You think homeschooling sounds difficult? It's only difficult if you try to mimic or you think that you have to make your homeschool look like school, and you try to recreate school at home. Instead, if I was to go back into the classroom today, if I was to return to teaching, I would do everything I could to make my classroom function like a family. I would want to have comfortable chairs. I would want to have different ages. I would want to talk with the students more. I would just try to see how much of a family-like atmosphere can I create. You already have that. Kids learn best when they have a teacher available to provide feedback. So again, let's use sports, learning an athletic activity as an example.
You know, if you want to improve your golf game or your tennis game, you get a coach who is able to tell you right away, wait a second, here's something you're doing that you need to do differently. When kids can have immediate feedback, whether it's positive or corrective, that's the best time for them to improve. You know, when I was a classroom teacher again, my goal was to get my students' written work back in 5 days. And that was really difficult for me because I had so many students, but 5 days was considered being very responsible as a teacher. My teenage students could care less 5 days later what I had to say about their work. What kids need, in the same way that you would want it on the job or if you're trying to learn a new sport, they need immediate feedback. You're able to provide that for them so much more quickly and more constantly. Kids learn best when the work they are asked to do is matched to what they're ready to learn. Just like I said, each one of our children has a unique physical development trajectory, right? If your 7-year-old is 2 inches shorter than his friends, we don't call in a whole bunch of experts to figure out what's wrong and to help your 7-year-old who's shorter catch up. We are not overly concerned because we know eventually this child is going to fully develop physically, right? What we do in a conventional setting is we have a 7-year-old who is not reading as well as some of the other 7-year-olds are in the class. And we bring in a bunch of experts because we want to help the child catch up. When really there's as much diversity in cognitive development as there is in physical development, but this gives people jobs. If we decide that there's something wrong with this child who's a little bit behind his or her peers, and then we create what we call interventions, and the child eventually is able to read better, and we think our intervention worked. When all that happened is the child cognitively developed. His or her brain just grew. And there can be a lot of variation. I will tell you a quick story. Do I have 5 minutes? How much time do I have left? 3 minutes, okay. A quick story, quick. My youngest daughter did not read until she was 10 years old. She did not read a book for pleasure till she was 13. She was homeschooled. But we were able to give her time and not create a crisis-like environment. And so she was able to, by the end of high school, be advanced by our standards just because she was given time. Today, she is a 4th grade reading teacher. So it just was giving her the time for her natural development to occur. And she's told me, Mom, I'm glad I was homeschooled because I know if I had been in a conventional setting, they would have labeled me special needs, and I would have had all these well-meaning adults doing things to try to help her, but she knows she would have gotten the message, something's wrong with me. And she's grateful she was spared from that labeling. Kids learn best when they can experience what they are studying firsthand. So this is how we learn. You have this powerful learning machine up here called your brain, and it's designed to learn. If you want to have a long and healthy life, keep learning. Learning to home educate is good for you because you're making your brain work. And your brain processes so much information through 5 sensory intake valves, through 5 sources called the 5 senses. Each one of our 5 senses has a limited capacity. So if you ask kids to only learn about something by reading about it, you're limiting how much information their brain can process. So when you give kids a multisensory or firsthand experience,
their brain has access to lots more information and their learning is increased. So for example, I read about Rio before I came here. And I learned as much as I could about Rio from reading. But how much more do I now know about Rio because I'm here? I'm having a firsthand experience. And who in this room knows the most about Rio? People who live here. You're having a firsthand multisensory experience with the concept or idea of Rio. So any way that you can give your kids firsthand experiences, the more that they'll learn. And finally, kids learn best when they have plenty of fresh air. We are designed to be outside in our environment, exploring the universe. That's why it's here. It was created for us to have stuff to learn, to make our brains grow. So let me conclude by assuring you that kids learn best in a family context because it was designed to fit them like a glove. Thank you. Thanks very much, Deborah. Unfortunately, we don't have time for questions right now, but please do speak to Deborah later if you would like to ask her questions. I'd like to introduce to you our second speaker for today, Edesio Reichart. And Edesio is an entrepreneur, he's a businessman, and he would like to speak to you passionately about a book which he would like to share about. The Teacher is Not an Educator. And I believe it's certainly available in both languages, English and in Portuguese. So would you like to welcome Edesio, who would like to share with you this morning? Thank you. Bom dia. Obrigado, Alexandre, pelo convite, por estar aqui. Ele é a pessoa que me fez o convite para falar deste livro que é, na verdade, a razão. Este livro, Professor Não é Educador. Eu sou empresário e o responsável por retirar esse livro da gaveta, colocá-lo à disposição do público. Trabalho que começou em 2011 e já estamos na 4ª edição deste pequeno livro. O título já provoca uma reação histérica em pessoas, em professores principalmente, que olham o título. Alguns, inclusive, já até falando que o título é uma insanidade. Moreira, filósofo, lecionou por 43 anos em sala de aula em Portugal, na Angola e no Brasil, lá na nossa cidade, Toledo, no Paraná. Professor não é educador. É muito comum haver confusão entre os termos educação e instrução. Fala-se como se fossem sinônimos. E o que é que ele fala neste livro? Sobretudo, ele coloca com muita clareza que educação e instrução não são a mesma coisa. São coisas diferentes. Ele coloca com clareza o quanto é nocivo, prejudicial, um professor ser educador. E deixa isso com muita clareza. O que é exatamente educar para o filósofo Armindo Moreira? Educar é promover hábitos e sentimentos que permitam à pessoa adaptar-se e ser feliz no meio em que há de viver. Hábitos e sentimentos. Essencialmente, educar significa valores morais e comportamentos morais. Uma criança que mente, uma criança que rouba, uma criança agressiva,
Uma criança estúpida, orgulhosa, ela se relaciona bem no ambiente ou ela tem problemas de convivência? Seguramente tem problema. E isso nós observamos desde criança, desde pequena, até pessoa adulta, que tem hábitos e sentimentos que dificultam a sua convivência e a sua harmonia no meio ambiente. Eu sou empresário, e no meio empresarial posso assegurar aos senhores, a maior quantidade de demissões que acontecem hoje nas empresas não são por competência, são por comportamento. E comportamento é falta de educação. Pessoa mal educada, que não tem hábitos e sentimentos que lhe permitam conviver em harmonia naquele ambiente. Então, educar. E de quem é a responsabilidade essencial pela educação? Dos pais, de nós pais. A responsabilidade dos pais, da família e das igrejas às quais as famílias pertencem. É aqui que se formam os valores morais. E esta característica do educar aliás, tem uma característica fundamental, que se chama-se unívoca. Ela tem uma direção. Educação em valores morais não dá para mudar a cada 6 meses, a cada 1 ano mudar. Esta é a característica fundamental do que se chama educação em valores morais. Se educar significa hábitos e sentimentos, o que é que significa então instruir? Instruir é proporcionar conhecimentos e habilidades que permitam a pessoa ganhar o seu pão e o seu conforto com facilidade. Instrução está diretamente ligado com o ganhar o pão, o ganhar o sustento, o construir condições de ter uma vida. Então, se nós temos pessoas, de um lado, moralmente bem educadas por parte de seus pais, e temos de outro lado pessoas bem instruídas profissionalmente e competentes, seguramente nós teremos pessoas melhores, teremos cidadãos, teremos pessoas que constroem uma vida, uma comunidade melhor. E de quem que é, na visão do livro do Moreira, de quem é a responsabilidade pela instrução? Nós aqui, esta convenção, né, Alexandre, trata de educação domiciliar. Daria para dizer assim, podemos tratar de, além da educação moral, que é realmente feita em casa pelos pais, nós podemos dizer que a instrução, segundo este livro do filósofo Moreira, também poderá ser feita pelos pais. E que complementa todo o processo educativo. Mas, como nós sabemos que é impossível todos os pais instruírem seus filhos em casa, é preciso ter a instrução formal, porque é impossível. Essa instrução que coloca o Moreira aqui é a responsabilidade dos professores. E se tem uma coisa que o Estado deve se preocupar em fazer, é instruir. Jamais educar. Dessa forma, cruzamos na vida com pessoas instruídas e mal educadas e conhecemos analfabetos com esmerada educação. Os senhores conhecem pessoas assim? Conhecem? Pessoas com instrução, porém muito mal educadas. E essas são as mais perigosas. E também há pessoas
analfabetas ou semi-analfabetas, que têm valores na sua vida que colocam elas como muito bem educadas. A instrução por si mesma não dá felicidade, porém é difícil conceber um homem bem educado que venha a ser infeliz. Olha só, a pessoa bem educada, ela vive com os recursos que tem. Ela consegue facilmente viver com aquilo que a vida lhe proporcionou. Não significa que não busque melhorar. Mas uma pessoa bem instruída, que não tem valores na sua vida, por si, não é garantia de felicidade. Realmente a sensação, como disse a palestrante anterior aqui, né? Esta convivência, este ambiente familiar, que proporciona, como diz Olga Pombo, o controle da alma, é que permite efetivamente construir as bases para uma pessoa viver feliz, mesmo que com pouca instrução. É claro que hoje, já vamos ver isso aqui, hoje, a instrução, e cada vez mais para o futuro, será necessária. No passado, a instrução não era tão necessária. Mas, no presente, e cada vez mais para o futuro, ela será necessária. Mas eu já falo disso um pouquinho mais à frente. Agora, é interessante se perguntar, se educação e instrução não são a mesma coisa, a quem é que pode interessar esta confusão gigante, esta confusão imensa entre educação e instrução? Será que nós conseguimos identificar quem diretamente pode ter interesse nessa confusão? O Estado. A origem desta confusão está em governos ditatoriais, governos totalitários, que perceberam que se mudasse o nome de Ministério da Instrução para Ministério da Educação, poderia facilmente ou mais facilmente incutir nos alunos, pelos profissionais chamados professores, a sua ideologia, aquilo que o ditador desejava que o povo pensasse para que ele lá permanecesse. O Brasil já teve Ministério da Instrução até 1935. O Brasil. E depois mudou para Ministério da Educação. E está até hoje. Então o Ministério educa, o Estado educa, o professor educa, a Secretaria educa, o Núcleo educa, e toda a legislação em cima disso. E pai e mãe faz o quê então? E este nosso planeta vai se enchendo de ministérios da educação, com milhões de funcionários, fazendo por um salário o que só por amor pode ser feito. Que é o quê? Educar. Eu havia preparado uma outra apresentação para um outro painel amanhã, que não foi colocada aqui. Eu vou falar um pouquinho mais, justamente complementando esta apresentação que eu falaria amanhã, certo? Por que é que eu disse isso? No passado, uma pessoa não instruída, ela ficava junto da sua família e ali aprendia o ofício para ganhar o seu pão. Não precisava de instrução. A educação era necessária. Se olharmos para o futuro, a educação será igualmente necessária. E a instrução, muito mais necessária. E por quê? Um analfabeto hoje ganha seu pão com facilidade? Ganha? É difícil, né? Muito difícil. E para o futuro, cada vez mais. Então a instrução é tão mais necessária hoje do que foi no passado. E a educação, tanto no passado quanto para o futuro. E por que é que professor não pode ser educador? Porque está aqui no finalzinho.
Para educar, é preciso amar o educando. E por acaso, para exercer a profissão de professor, se exige que ele ame os seus alunos? Aqui está a principal razão por que professor não pode ser educador. Porque não se pode exigir a um profissional que ame, ou que tenha amor para poder exercer aquela profissão. E professor não pode amar. Se for criança, é menos aluno, mas pegar o ensino médio universitário, ele vai ter 100 alunos. O professor pode amar 100 alunos? Impossível. Segunda razão. Dizem que professor educa pelo exemplo. Será mesmo que pode educar pelo exemplo? Um aluno até os seus 15, 17 anos tem cerca de 20 professores. Entre esses professores, é natural que tenham honestos e desonestos, ateus e religiosos, competentes e incompetentes, que adoram ditadores e que gostam de democracia, totalmente liberais do ponto de vista sexual e mais conservadores. Que tipo de exemplo o aluno vai seguir? A educação em valores morais tem que ser unívoca, tem que ter uma direção. Então, educar pelo exemplo parece que não está ao alcance dos professores. Por quê? Porque é preciso ter uma direção. Outra razão por que professor não pode ser educador. Para lecionar física, química, português, no caso do Brasil, ou a língua nacional, biologia, matemática, é preciso ter curso de formação, certo? Certo. E para educar filho dos outros, que curso se faz? Para aprender a educar filho dos outros, qual é o curso que se faz? Não há curso, né? Então, qualquer curso serve para educar os filhos dos outros. Esta confusão de educação com instrução só favorece aos professores incompetentes, aos professores mal preparados e aqueles professores até mal intencionados. Para muitos pais, quando me escutam, que nem no Brasil, há 80 anos que o Ministério educa, para a grande maioria dos pais, ou uma maioria dos pais, passa uma sensação de alívio. O meu negócio é fazer o filho entregar para o professor educar, certo? E aquele professor que se acha educador efetivamente, não precisa instruir, ele fica dando conselho, ele fica dando exemplo, abrindo os olhos dos alunos, e matéria, conteúdo, levar a aprendizagem que é bom, não precisa, ele é um educador. Resultado é a tragédia que nós vemos no nosso Brasil. Para finalizar, temos 8% totalmente analfabetos, temos cerca de 67% dos brasileiros considerados analfabetos funcionais. Leem e não entendem o que leram. Não sabem escrever um parágrafo decentemente. Então, nós temos 75% de ignorância. Grande, gigante. E no nosso caso do Brasil, ainda esperamos construir um país melhor, com indicadores sociais melhores, com toda esta ignorância pelo país. Então, a educação domiciliar, eu diria até, a instrução domiciliar, como aqui colocada neste evento, é uma luz muito poderosa, muito forte, que vai nesta direção de termos pessoas efetivamente bem educadas e bem instruídas, sem a doutrinação forte, grande, gigante, que acontece no nosso sistema de ensino. E este livrinho quer contribuir com esta clareza de conceitos. Por quê? Quem pensa errado pode agir errado. Desculpe. Quem fala errado
pode pensar errado e, naturalmente, pode agir de forma errada. Está na 4ª edição o livrinho já, e dando a sua contribuição com as reflexões para evoluirmos neste processo. Obrigado e parabéns aos organizadores pela convenção e a vocês, pais, pelo interesse pela educação domiciliar. Thanks very much for that interesting, fascinating talk. Is that available in English? Do you know if the book's been translated into English? No, it's only in Portuguese. All right, well, perhaps somebody could translate it for us so we can read it. That'd be fantastic. Because time's running short, we'll just leave questions for all 4 speakers at the very end. So if you do have a question, perhaps you might just want to write it down so you don't forget it. And if we've got time, we'll see if we can ask some more questions. All right, our next speaker, which I'd love to introduce to you, is Miguel Naguib, who is an attorney of the state of São Paulo and a former advisor for the Minister for the Supreme Court. And he's also the founder and coordinator of the Brazilian movement Escola Sem Partido, which I understand in English means schooling without indoctrination. Okay, well, would you give a warm welcome to Miguel? Thank you. Muito bom dia. E antes de responder a pergunta deste painel, por que a educação domiciliar, eu gostaria de dizer por que é que eu estou aqui. Afinal de contas, eu não sou um estudioso do tema do homeschooling. Eu não sou eu sou apenas um simpatizante desta causa. Eu não sou sequer um defensor do homeschooling, embora, como eu digo, seja um simpatizante. E nunca tive também nenhuma experiência pessoal com o homeschooling. O doutor Alexandre, que é diretor jurídico da Associação Nacional de Educação de Ensino Domiciliar, me convidou por causa do trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2004 à frente do movimento Escola Sem Partido. Esse movimento ele surgiu como reação a 2 práticas ilícitas, antiéticas e ilícitas, que se acham disseminadas por todo o sistema de ensino no Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula e nos livros didáticos. E, de outro, a usurpação do direito dos pais dos alunos, sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Essas práticas são ilícitas, como eu disse, porque elas, de um lado, contrariam a Constituição Federal, especialmente a liberdade de consciência e de crença dos alunos. E, de outro lado, contrariam a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional do qual o Brasil faz parte, e esse tratado reconhece expressamente o direito dos pais à educação religiosa e moral dos seus filhos. Diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Parte do trabalho realizado pelo movimento Escola Sem Partido consiste em reunir provas da doutrinação dessas práticas ilícitas que vêm ocorrendo dentro das salas de aula. E é por isso que o doutor Alexandre me convidou, porque, em razão de nós nos dedicarmos a colecionar, digamos assim, essas provas, essas evidências, nós acabamos tendo uma visão privilegiada sobre as coisas que acontecem dentro das salas de aula. E justamente essa visão privilegiada é que nos permite responder à pergunta desse painel: por que a educação domiciliar, especialmente no Brasil? Embora esta não seja a única razão, obviamente não é a única razão, para justificar a opção pelo homeschooling, é preciso considerar, os pais devem considerar, a doutrinação política e ideológica, ou seja, essas 2 práticas ilícitas, na hora de decidir sobre a educação moral, sobre a educação dos seus filhos, sobre a opção pelo homeschooling. De acordo com uma pesquisa, eu gostaria de ter
De acordo com uma pesquisa realizada em 2008 pelo Instituto Census no Brasil, 80% dos professores brasileiros do ensino fundamental e do ensino médio, escolas públicas e particulares, leigas e confessionais, 80% dos professores reconhecem, admitem que o seu discurso em sala de aula é um discurso politicamente engajado. Ou seja, é um discurso que tem lado. E basta ter passado pelo sistema de ensino nos últimos 30 anos, ou 35 anos no Brasil, para saber que esse discurso dos professores converge de maneira absolutamente consistente para a mesma faixa do espectro ideológico. É um discurso de esquerda. Eles defendem, esses professores acreditam, como ensinava Paulo Freire, que é o maior pedagogo, é considerado o maior pedagogo do Brasil, eles acreditam que a educação é um ato político e que cabe ao professor despertar a consciência crítica do estudante. Acontece que a visão crítica do estudante que eles pretendem despertar é uma visão muito peculiar. É uma visão que só é crítica em relação aos adversários ideológicos da esquerda. Quer dizer, ela é crítica, por exemplo, em relação às religiões, é crítica em relação à Igreja Católica, à história da Igreja Católica, é crítica em relação à burguesia, é crítica em relação aos Estados Unidos, mas ela é pouquíssimo crítica em relação a tudo que se refere ao movimento socialista, por exemplo. Os estudantes brasileiros recebem pouquíssima informação sobre os cadáveres que foram produzidos pelo comunismo, pelo socialismo, pelas experiências do socialismo real. Então, o que acontece é que os estudantes acabam adquirindo uma visão distorcida da realidade. E esta é a realidade do sistema de ensino no Brasil, que é dominado de alto a baixo pelo pensamento de esquerda, pela ideologia de esquerda. Acontece que essa ideologia não se limita apenas a propostas no campo da política e da economia. Existe também o chamado marxismo cultural, ou seja, o relativismo cultural e moral, o gaysismo, o feminismo, a ideologia de gênero, a desconstrução da heteronormatividade, tudo isso vem sendo martelado incessantemente na cabeça dos nossos alunos, desde a educação infantil. Ou seja, os nossos filhos que vão às escolas, e não apenas às escolas públicas, também às escolas particulares e, mais grave ainda, também às escolas confessionais. Os nossos filhos estão sofrendo esta lavagem cerebral. Eu vou relatar um episódio que aconteceu em 2010, no município de Recife. Recife é a capital do estado de Pernambuco. É uma cidade gigantesca. E a Prefeitura Municipal de Recife adotou, em 2010, um livrinho chamado Mamãe, Como Eu Nasci. Esse livro foi escrito para crianças de 7 a 10 anos de idade. E foi adotado em mais de 200 escolas do município de Recife e foi entregue a 25 mil crianças, da faixa de entre 7 e 10 anos de idade. Vejam só aquilo que esses meninos, essas crianças, tiveram que ler nesse livro. Eu vou ler para vocês, porque aqui está muito pequenininho. Vejam só, são trechos desse livro. Olha, ele fica duro. Certo, isso acontece de vez em quando. O pênis do papai fica duro também? Algumas vezes, e o papai acha muito gostoso. Os homens gostam quando o seu pênis fica duro. Segundo trecho. Aí, os espermatozoides se misturam com um líquido que se chama sêmen. Esse líquido, que é grosso e pegajoso, sai da ponta do pênis do homem. É uma sensação muito boa. Outro trecho. Se você abrir um pouquinho as pernas e olhar por um espelhinho, vai ver bem melhor. Aqui em cima está o seu clitóris, que faz as mulheres sentirem muito prazer ao ser tocado, porque é gostoso. Já nesse momento, o pênis está duro, ereto, bem maior do que é normalmente. E a vulva também fica um pouco molhadinha.
eles ficam bem juntinhos, bem abraçados. E então o homem coloca o pênis dentro da vagina da mulher. A mulher gosta muito e o homem também. O homem movimenta o pênis para dentro e para fora da vagina várias vezes com a ajuda da mulher. Crianças de 7 a 10 anos de idade. Eram 25 mil crianças que receberam esses livros numa das mais importantes capitais do Brasil. O mais grave, porém, vem agora no trecho que eu vou ler, quando o autor do livro, e, portanto, aquelas escolas que adotaram este livro, fazem tábula rasa da autoridade moral dos pais dos alunos. Eu vou ler. Agora que você já sabe o que é o pênis e a vulva, vale dizer uma coisa. Alguns meninos gostam de brincar com o seu pênis e algumas meninas com a sua vulva, porque é gostoso. As pessoas grandes, ou seja, os pais das crianças, as pessoas grandes, dizem que isso vicia, ou tira a mão daí que isso é feio. Só sabem abrir a boca para proibir. Mas a verdade é que essa brincadeira não causa nenhum problema. Você só tem que tomar cuidado para não sujar ou machucar. Ou seja, quem é que diz aos nossos filhos que vão para a escola o que é a verdade em matéria de moral? É como estava dizendo o Edésio. A quem cabe educar? A quem cabe transmitir valores morais aos estudantes? Às suas famílias ou a esses indivíduos que as famílias sequer conhecem, que são os professores dessas escolas? Nós poderíamos pensar que isso é um exemplo isolado, mas não é. Isto é o pensamento dos pedagogos no Brasil. Isso é mainstream. Isso é aquilo que se ensina nas faculdades, nos cursos de formação de professores. Prova disso é que este livro foi prefaciado por ninguém menos do que Paulo Freire, que foi escolhido em 2012 como o patrono da educação brasileira. Vejam a avaliação que Paulo Freire fez deste livro do professor Marcos Ribeiro, é o autor desse livro. Ao ler agora Mamãe Como Eu Nasci, não pude deixar de pensar na infância de minha geração. E me lembrei até de quando, aos 7 anos, tendo sofrido um acidente em casa, minha mãe me ensinou a dizer às visitas ter fraturado o fêmur. Quebrei a coxa, como normalmente diria, não era de bom tom. A geografia da coxa estava muito molhada de pecado. Minha geração podia falar livremente até o joelho. A de minha mãe tinha parado no tornozelo. Com o seu livro para crianças, Marcos Ribeiro ajuda a história. Fala do corpo sem pudores falsos. Fala da boniteza do corpo, da gostosura do corpo. Fala de como o corpo se gera no corpo e nasce no corpo. Livrinhos assim deveriam multiplicar-se. E estão se multiplicando de fato. Mais do que isso, essa visão corresponde à orientação do Ministério da Educação no Brasil. Os parâmetros curriculares nacionais, que são um documento aprovado em 1997, contém um caderno inteiro dedicado à orientação sexual. Vejam o que consta, essa é a capa dos parâmetros curriculares nacionais. Vejam o que consta do caderno de orientação sexual dos parâmetros. A partir da 5ª série do ensino fundamental, os questionamentos vão aumentando, exigindo progressivamente a discussão de temas polêmicos, como masturbação, início do relacionamento sexual, homossexualidade, aborto, prostituição, erotismo e pornografia, desempenho sexual, disfunções sexuais, parafilias, gravidez na adolescência, obstáculos na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, entre outros. E tudo isso, senhoras e senhores, acontece no segredo das salas de aula. De maneira que os pais sequer tomam conhecimento. Não é que eles não autorizem, eles não ficam sequer sabendo do que está acontecendo dentro das salas de aula. Então, tudo isso deve ser levado em consideração pelas famílias, sobretudo pelas famílias brasileiras, na hora de decidir
se vão ou não enfrentar a burocracia brasileira para poder educar pessoalmente os seus filhos, para poder fazer a educação domiciliar, porque é uma outra batalha que se vai travar. Não é verdade? Nós sabemos disso, que o Estado brasileiro, a burocracia brasileira, tem vontade própria e se opõe de maneira absolutamente totalitária a que as famílias eduquem os seus próprios filhos. Bem, quanto tempo? Okay. Eu vou citar mais um exemplo para dizer que não se trata apenas do problema das escolas públicas e nem mesmo das escolas leigas. Também as escolas confessionais no Brasil foram afetadas por essa mentalidade do marxismo cultural. Em Brasília, uma escola católica adotou, em 2015, no ano passado, um livrinho chamado A Família de Sara. No site da editora, este livrinho é apresentado da seguinte forma, abro aspas, este é um livro que trabalha o papel da escola na desconstrução da família ideal. Isso numa escola católica. É uma excelente oportunidade para que as crianças possam se expressar sobre suas relações familiares. É direcionado para crianças da educação infantil e primeiras séries do ensino fundamental. Algumas passagens, vou citar 2 passagens desse livro. Abro aspas. É possível ter 2 mães ou 2 pais, ou ter mãe e padrasto, ou pai e madrasta, e gostar igualmente de todos. O importante, Sara, não é como sua família é, mas como ela te trata. Naquela escola, a partir de então, nunca mais se comemorou o Dia das Mães, nem o Dia dos Pais. 2 vezes por ano, comemora-se lá, até hoje, o Dia do Amor. Isso numa escola católica de Brasília. Então, esta mentalidade, que é a mentalidade do Ministério da Educação, que é a mentalidade do Paulo Freire, do falecido Paulo Freire, ela se disseminou pelos cursos de formação de professores no Brasil. Bem, o nosso movimento, como eu disse, surgiu em reação a esse tipo de prática. Nós sabemos que o homeschooling não é uma possibilidade real para a maior parte das famílias. Portanto, é preciso olhar também para as escolas públicas, para o sistema de ensino formal. E é o que nós estamos fazendo no nosso movimento Escola Sem Partido. Por essa razão, nós elaboramos um projeto de lei, um anteprojeto de lei, que estamos divulgando em todo o país, e já foi apresentado no Congresso Nacional, já foi apresentado em diversos estados, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no município e no estado do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, já foi apresentado no Paraná, em São Paulo, enfim, em diversos estados. Ainda não foi aprovado em lugar nenhum. O nosso projeto, ele prevê a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os deveres do professor. Vou passar um pouquinho adiante aqui, porque está lá no final. Essas são imagens, eu vou fazer uma breve exposição sobre essas imagens de cartazes que as crianças, no estado de Santa Catarina, é uma espécie de um concurso de cartazes que todo ano se realiza nas escolas públicas de Santa Catarina. Então, vejam os cartazes sobre ideologia de gênero. Crianças, adolescentes, produzindo isso sob a orientação de professores e de estudantes universitários de um núcleo de gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles vão às escolas e promovem esse concurso de cartazes. Tem um bebê, um garoto passando batom, uma menina brincando de carrinho. Bem, este é o cartaz com os deveres do professor, voltando então, cuja fixação nas salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, o movimento Escola Sem Partido vem defendendo. Este cartaz diz o seguinte:
ele prevê os deveres do professor. O primeiro dever do professor é o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá, não prejudicará e não constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto dever: o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E sexto dever: o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Este projeto de lei, o nosso projeto de lei, também estabelece a seguinte regra: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer ou direcionar o natural desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos postulados da ideologia de gênero. Isto é um esforço que nós estamos fazendo. Antes, eu devo dizer que é muito triste que nós tenhamos chegado a esta situação. É muito triste que os nossos alunos, os nossos filhos, tenham de ser alertados, precavidos contra seus próprios professores. Mas é melhor isso do que nós perdermos os nossos filhos. Isto é uma medida que nós estamos propondo, porque não existe uma outra maneira de assegurar o respeito aos estudantes no segredo das salas de aula. Dentro da sala de aula, ou o estudante conhece os seus direitos, ou então, conhecendo os seus direitos, ele poderá defendê-los, ou então ninguém mais vai poder fazer isso por eles. Então, essa é a proposta que nós estamos defendendo para a educação no Brasil. Repito, não é uma coisa que nós façamos com alegria, mas é um mal menor diante de toda a situação que foi criada no sistema educacional por essa pedagogia progressista e pela hegemonia do pensamento de esquerda no sistema educacional. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Thank you so much. That was quite informative, wasn't it? So we've seen from our speakers today on the topic of why home educate, very much a very positive message from Deborah, the benefits of homeschooling, the message that from this book that was referred to, that really education really takes place in an environment which requires love, and that really can't be done in the school environment. And of course, we've just heard from Miguel about the negatives of the school environment as well. That's a high motivation for many people for homeschooling. Our final speaker before we go to morning tea is Fabio Schabella, who is a pedagogue, and he's got a blog which is teaching on natural learning, and he's also a consultant to families and helping them to home educate their children. A big welcome and a warm welcome to Fabio. Bom dia. Primeiramente, eu quero pedir desculpas que hoje o evento atrasou um pouquinho porque o Alexandre teve que me buscar lá embaixo, que eu estava na sala
errada, então me desculpem aí se faltar tempo hoje, a culpa é minha. Também quero pedir desculpas para o pessoal que está traduzindo, que provavelmente eu vou usar algumas expressões que vão ser praticamente impossíveis de traduzir para outros idiomas, mas vocês são competentes, vocês vão conseguir fazer alguma coisa. O tema que foi dado para mim hoje de manhã foi unschooling. E isso foi um problema para mim. A primeira experiência negativa que eu tive depois que eu comecei a escrever o meu blog foi com uma pessoa que se autodenominava unschooler. Porque no meu blog, quem não conhece, educação por uma pedagogia natural, por uma aprendizagem natural, é o nome dele. E eu falo sobre vários aspectos, geralmente mais teóricos, sobre a educação, e principalmente a educação domiciliar. E eu fiz uma série de artigos sobre quais os cuidados que nós devemos ter ao ensinar em casa. E eu tive a brilhante ideia de escrever sobre planejamento. E nunca ninguém havia escrito para mim nada de fora do país, e foi a primeira vez que alguém de fora do país escreveu para mim. Uma mulher de Portugal escreveu um texto praticamente me excomungando da comunidade educacional não escolar, porque eu falei sobre planejamento. E falar sobre planejamento era totalmente errado, porque nós não podemos nem cheirar a escola, e planejamento é coisa de escola. Era uma família unschooler. E, na verdade, por um lado foi bom, porque eu fui pesquisar o que era o movimento unschooler, que até então eu não conhecia. Eu conhecia o movimento homeschooler. E pesquisando, eu descobri que quem quem usou pela primeira vez, pelo menos de forma pública, o termo unschooler, ou unschooling, foi o John Holt, só que num contexto completamente diferente do que o contexto que aquela pessoa trouxe sobre mim. Então, eu gostaria de começar com a questão dos conceitos. Nós temos um problema de conceito. O que é unschooling? Unschooling pode ser várias coisas. Pode ser um movimento, ele pode ser um conceito educacional e ele pode ser um processo. E eu tive que escolher uma vertente para eu trabalhar aqui essa manhã. Então, eu não vou falar sobre o movimento unschooler, eu não vou falar sobre o conceito, eu vou falar sobre o processo. Traduzindo esse processo, esse termo para o português, a coisa mais próxima que nós temos é a desescolarização. É esse o processo que eu gostaria de trabalhar hoje. Só que a nossa dificuldade não é só com o conceito de unschooling. Nós temos um problema conceitual muito grande, muito mais amplo do que isso, que não vem só da nossa época, vem bem dos tempos antigos. Talvez nós poderíamos pegar desde a Grécia clássica até os nossos dias, nós temos muitos conceitos confusos, muitas palavras com duplo, triplo, múltiplo significado, e isso nos atrapalha. Como nós já vimos hoje de manhã, educação ou instrução? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre eu educar, eu instruir, eu ensinar? Será que nós estamos usando um termo correto? Isso não somente para o português, mas para o inglês também. Toda essa questão do unschooling ou homeschooling vem de um problema conceitual. Homeschooling, porque vem de school, me desculpe a minha pronúncia, deve ser horrível. Talvez eu esteja falando caveira ao invés de escola aqui. O termo vem de escola, mas o sentido prático não é escola. Schooling seria educação escolar, mas na prática não é isso que está se falando. E aí vem o movimento unschooling,
Que veio por quê? Por uma questão conceitual. Nós não queremos trazer a escola para dentro de casa. E é o fato. Só que pessoas que praticam homeschooling não necessariamente querem trazer a escola para dentro de casa. Só que aí você tem um movimento contrário, porque nós não queremos absolutamente nada de escola, e você pode-se cair no erro de eliminar coisas que vêm da escola que não são necessariamente ruins. Então, eu não vou fazer absolutamente nada do que tem na escola. Então, eu não vou planejar, não vou avaliar, não vou fazer testes, não vou ensinar o alfabeto, porque na escola se ensina o alfabeto, não vou ensinar matemática, porque se ensina matemática. Eu estou exagerando, mas é onde o raciocínio leva. Problema conceitual. Se ao invés de homeschooling fosse home education, como é o termo usado para essa conferência, o problema se resolveria. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os termos e os conceitos que nós usamos. Eu vou falar sobre unschooling como processo de desescolarização. E o que é desescolarização? Desescolarização, no meu conceito, como eu vou usar hoje, vocês talvez vão ouvir em outros lugares, outros estudiosos usando de outra forma, mas a forma como eu quero usar, que é a forma como eu naturalmente uso, é a desescolarização como o processo pelo qual nós eliminamos os vícios que vêm da educação institucionalizada. Desescolarizar é você eliminar os vícios que vêm da educação institucionalizada. Ou, em outras palavras, é você desconstruir o... deixa eu ver o termo que eu usei, que era um termo bem bonito aqui, só um pouquinho. É você desconstruir o paradigma educacional moderno. O que é o paradigma educacional moderno? É toda a lógica que nós temos sobre tudo o que se refere à educação. O que é educação? Quais são os processos que se relacionam com a educação e como esses processos devem acontecer? Nós temos um paradigma. Aquela mentalidade coletiva que se tem sobre o que é ensinar, aprender, educar, etc. E nós precisamos nos desescolarizar no sentido de que esse paradigma tem que ser desconstruído em nós. E aqui eu quero já deixar uma marca bem profunda. As crianças não precisam ser desescolarizadas. São os pais que precisam ser desescolarizados. A criança não tem um paradigma educacional. A criança não nasce com a ideia de como ela deve ser ensinada, ou como ela deve ser educada, ou seja lá o que for. Quem tem isso somos nós, os adultos. São vocês, os pais. Eu ainda não sou pai. Mas vocês, pais, precisam ser desescolarizados. Não no sentido de que vocês têm que jogar fora tudo o que vocês aprenderam com a escola, ou com algum professor, mas que vocês têm que eliminar o ranço que vem. Esse paradigma que está errado, que está equivocado, que não foi construído com base na natureza humana, mas sim com base numa natureza política, ideológica, não uma só, mas várias políticas, vários conceitos políticos ideológicos de controle, de domínio, de massificação. Eu não vou entrar muito nisso, mas vocês podem pesquisar por conta própria. A escola moderna é um reflexo de teorias de controle social. A escola moderna foi construída com base nisso. Então, não adianta nem a gente se preocupar com o nosso governo atual, não adianta a gente se preocupar com os professores e a formação dos professores se a gente não entende que isso tudo, o nosso governo, as políticas públicas, o Ministério da Educação, os professores, a formação pedagógica, seja lá o que for, tudo isso são a ponta do iceberg. São os frutos e os galhos, mas a raiz é algo muito mais profundo. Existe uma intencionalidade em que a educação seja como ela é.
E nós precisamos eliminar todos os resquícios desse paradigma que existe na nossa mente. Então, o processo de desescolarização é um processo que ocorre sobre a família, mas principalmente sobre os pais. O que esse paradigma educacional moderno nos fala? Eu vou ler aqui alguns itens, não são todas as características, mas as principais características que eu encontrei sobre o que o paradigma educacional afirma. Em primeiro lugar, a educação é de natureza social e, por isso, possui objetivos sociais. A educação é um processo intencional e, portanto, é artificial. Você intenciona educar, você escolhe que haja a educação. Então, ela não acontece de forma natural, ela é artificial, ela é criada. Terceiro, a educação exige capacitação profissional especializada para ser efetivada. É necessária uma formação para se educar ou se ensinar. Ela necessita de instituições promotoras, mantenedoras e reguladoras. Ela ocorre de forma linear e cronológica, e ela possui um caráter hierárquico e classificatório. Tudo isso é o que é pensado sobre a educação. Não é somente o que é dito sobre ela, mas é o que a maioria de nós aqui, inclusive pais que ensinam em casa, a maioria ainda tem esses mesmos pressupostos. Esse paradigma ainda está impregnado em nós. Por quê? Porque é como uma droga. Vicia. Você se torna viciado nessa ideia de educação e isso está no teu organismo. No teu organismo psíquico. Você está intelectualmente, emocionalmente viciado em pensar na educação dessa forma. E por mais que você queira educar o seu filho em casa, a tendência vai ser você cair novamente nesse raciocínio. E nota que eu não estou falando aqui se você vai avaliar o seu filho a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, ou se você não vai avaliar ele. Eu não estou falando aqui se você vai usar uma pedagogia clássica, se você vai usar uma pedagogia mais moderna. Esses aspectos são secundários, na minha visão. Numa próxima fala, eu vou ter que falar sobre dicas para quem está começando. Isso sempre é um problema para mim. Porque a maioria dos pais querem dicas de como começar na prática. Qual livro que eu escolho para ensinar meu filho? Quantas horas por dia eu devo ensinar? Eu devo ensinar só de manhã, só de manhã e de tarde? Eu pulo algum dia da semana? O pai pode ensinar ou só a mãe? Geralmente é isso que os pais querem saber. E isso reflete exatamente esse paradigma que eu estou falando aqui. A preocupação ainda é a mesma. E aí, sim, nós temos um problema de trazer a escola para dentro de casa. E eu sempre digo o seguinte: se você pretende fazer em casa o que a escola já está fazendo, então manda o seu filho para a escola. Porque copiar a escola dentro de casa vai fazer você cair nos mesmos erros que a escola está caindo. Então deixa a escola fazer, porque eles estão fazendo algo que é ruim, mas eles já são profissionais nisso. Então manda o seu filho para a escola. Não tenta replicar a escola dentro de casa. Só que o problema não é esse. O problema é a sua mente e o seu coração. O que tem na sua mente e no seu coração sobre o que é a educação, o que é o ensino e a aprendizagem? É isso que você realmente ainda acredita? Você está querendo ensinar o seu filho dentro de casa, mas você ainda acredita que a educação é um processo social? Você ainda acredita que o seu filho vai ter que ser ensinado de uma forma linear e cronológica? Você ainda acredita que a educação é algo hierárquico? É aquele que sabe instruindo aquele que não sabe? Se você ainda tem essas coisas na sua cabeça, você precisa ser desescolarizado.
Todos nós precisamos. Ah, mas eu fui ensinado em casa, eu nunca fui para a escola, como é o caso de alguns aqui. É verdade. Você pode nunca ter ido para a escola, mas ser mais escolarizado do que alguém que foi para a escola. Se no seu coração, se na sua mente está enraizado esses raciocínios que são falácias, são falaciosos, esse paradigma está totalmente equivocado. Em primeiro lugar, porque a educação não é um processo social. A natureza da educação não é social. A natureza da educação é humana. O direito à educação não é um direito social, é um direito humano. Você é educado porque você é humano. Está na nossa própria natureza o aprender e o ensinar, o se desenvolver, o ser instruído ou instruir, tudo isso é parte da natureza humana. Voltando ao caso que eu comecei a falar, é isso que aquela mulher de Portugal não conseguia compreender, que planejar é algo humano. Não é uma questão escolar, é uma questão humana. Você planeja, ou você não planejou vir para cá? Você estava passando ali na rua, tropeçou, bateu a cabeça, vou entrar aqui nesse hotel, ver o que tem. Você planejou. Não, mas eu quero que a educação dos meus filhos seja guiada pelos interesses dele. Eu não vou planejar nada, eu vou seguir os interesses do meu filho. Desculpa, você acabou de planejar. Você acabou de dizer o que você vai fazer. Então, é planejamento. A educação é algo inerente ao ser humano. Em segundo lugar, ela não é um processo artificial, é um processo natural. Educar é natural. E ser educado é natural. Ah, então você quer dizer que se eu deixar o meu filho sem fazer nada em casa, ele vai ser educado? Sim. Mal educado, mas vai. A questão não é se você ou seus filhos vão ser educados ou não. De qualquer jeito, haverá algum tipo de educação. A questão é qual é a escolha de educação que você vai dar, ou que você vai receber. Então, a educação não é um processo artificial e intencional. Ele é natural. Nós aprendemos e somos instruídos, educados em todos os aspectos de forma natural e, na maioria das vezes, inconsciente. Terceiro, não é necessário especialização para se educar. Isso é algo muito sério. Não é necessário especialização para se educar. Eu fiz pedagogia. E vamos testar as mentes escolarizadas aí. Eu só fiz graduação, não fiz mestrado nem doutorado. Para a maioria das pessoas, a partir do momento que eu falasse isso, não estou me referindo a vocês aqui, eu já seria excluído. Porque eu não tenho mestrado. O que eu entendo? Eu só tenho graduação justamente por eu ter feito a minha graduação em pedagogia. Eu aprendi o quanto não se aprende na graduação. E eu não tenho motivação alguma para fazer mestrado ou doutorado. Qual é a lógica para mim ir para frente e continuar não aprendendo nada? Eu me formei em pedagogia e teve colegas que se formaram comigo que não sabiam ler um parágrafo, mas são formadas. A formação não prepara você para educar. E rapidinho para terminar aqui, a educação não necessita de uma instituição. As instituições podem auxiliar, mas a educação vai acontecer de qualquer forma. E por último, a educação ocorre de forma diversificada, maleável e, na maioria das vezes, de forma rizomática. O que isso significa? Que educar não é uma questão linear. Não é eu ensinando e você aprendendo. E não é que você vai aprender numa ordem fixa. É com base num rizoma. Rizoma é como se fosse
a raiz da grama. Para quem já viu, a raiz da grama ela é toda entrelaçada. Se eu estou educando alguém, eu estou sendo educado ao mesmo tempo. Eu estou sendo educado aqui através desse processo. Vou dar um exemplo bem rapidinho. Através de vir a esse congresso, eu fui educado numa área que eu não era educado antes, de pensar que eu preciso aprender inglês. Eu compreendo inglês muito bem, mas eu não falo inglês, mesmo morando com americanos. E, através desse evento aqui, eu estou motivado a aprender mais inglês. Vocês me educaram e nem perceberam. O fato de eu estar aqui não é que um de vocês veio e me disse que eu precisava. Muitas pessoas já me disseram que eu precisaria desenvolver o meu inglês. Mas através desse processo de interação nesse evento, eu fui educado nessa área. E a educação acontece de forma espontânea e natural, mas ela é potencializada. Ela é potencializada através da distribuição, da troca, da interação entre os sujeitos que são educados. Então, não vou desenvolver mais, porque meu tempo já acabou. Nas outras falas, eu vou tentar dar continuidade a isso, mas o fato é que a educação é um processo pelo qual nós desenvolvemos a nossa humanidade, seja no aspecto físico, no psíquico ou no espiritual. E esse desenvolvimento vai acontecer de qualquer forma, mas conforme as nossas interações e as nossas trocas educacionais, isso vai ser potencializado e qualificado. Obrigado. Thank you very much. It's been very informative, the talks this morning. We're going to have a break now, so if you do want to speak and ask questions to any of the speakers, I'm sure they'll be available to speak to you. After the break, which is a half-hour break, so I invite you to be back here by 11 o'clock for a 11 o'clock sharp start, so we can give maximum time to our speakers. The next topic for today is on... Well, you've got two choices. There's a topic on financing your organisation, which is on the first floor, or back in this room is on home education, the right choice for our family. So there are your two options for 11 o'clock. So thank you, and enjoy morning tea, which is just out the front. Thank you.